É implausível e arrogante pensar que estamos sozinhos no universo. Richard Dawkins. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Corpos que voam com velocidades incríveis, emitindo luzes capazes de cegar e deixando marcas no chão e em pessoas. Relato de quem já viu objeto voador não identificado, OVNI, são cheios de mistérios e um quê de charlatanismo. Os ufólogos, gente que investiga essas ocorrências, afirmam que 95% dos avistamentos de disco voador são engano. Na maioria das vezes não passam de equipamentos aéreos em comum, um fenômeno eletromagnético ou pura invenção. De olho na estatística, o canal verdadeiramente reuniu casos cheios de evidências documentados por governos e que nem investigações militares minuciosas conseguiram explicar. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Quem vos fala é Rick e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal verdadeiramente. Roswell, Estados Unidos, 1947. Um dos incidentes mais investigados da história permanece sem explicação, abrindo margem para teorias conspiratórias. O fazendeiro William McBrazel era acostumado a encontrar peças de balões meteorológicos em sua propriedade, a cerca de 50 km de Roswell, sudoeste dos Estados Unidos. Em 1947, ele descobriu que a imprensa tinha interesse por evidências de alienígenas na região e só então deu atenção a destroços incomuns que apareceram no rancho. O major Jesse Marcel foi até o local resgatar o que havia caído do céu. A notícia se espalhou e o jornal Roswell Daily Record publicou em 8 de julho que a Força Aérea havia capturado um disco voador. No dia seguinte, porém, o jornal se retratou, explicando que os destroços eram de um balão meteorológico. O incidente ficou esquecido por 30 anos, até uma entrevista de Jesse ao ufólogo Stanton Terry Friedman, em 1978. O major acreditou que os destroços fossem de uma nave alien. Desde então, o caso tem sido investigado por ufólogos que acreditam que o exército dos Estados Unidos tenha encoberto a descoberta de naves tripuladas. Em 1994, o governo se pronunciou. Os destroços de Roswell era parte do projeto secreto mongol, que usava balões equipados para detectar testes nucleares soviéticos. 3 anos depois, outro relatório oficial confirmou que os supostos corpos de alienígenas eram bonecos, também usado em projetos secretos. Em 1997, o coronel Philip Scorson revelou no livro The Day After Roswell sua participação em um projeto secreto que investigava destroços de OVNI. Segundo o autor, as peças encontradas em Roswell foram base para desenvolvimento de tecnologias como raio laser, fibra ótica, visão noturna, Kevlar e circuito integrado. Em 2011, o FBI divulgou em relatório datado em 1950. São citadas 3 naves de 1 metro de diâmetro, cada uma ocupada por 3 pequenos corpos. Arizona, Estados Unidos, 1975. Após ser abduzido por ETs, Travis Walton confirmou sua experiência de teste do polígrafo. Em 5 de novembro de 1975, o lenhador Travis e 5 colegas voltavam para casa quando viram uma luz vindo de trás de uma colina. Quando se aproximaram, notaram que a origem do objeto era de 6 metros em forma de disco. Um raio de luz azul atingiu Walton no peito. Assustados, os amigos correram e o deixaram para trás. O Walton sumiu por 5 dias, gerando suspeitas de ter sido assassinado. O relato dos amigos, principais suspeitos do crime, porém foi confirmado em teste de polígrafo, detector de mentira. O equipamento também validou o depoimento de Walton, reaparecido a 80 km do local do avistamento. Ele teria sido abduzido por ETs, que o examinaram. Os aliens foram descritos como baixinhos, cabeçudos e com olhos ovulados. 20 anos após publicar um livro sobre o episódio, o Walton revelou: dentro do OVNI ele teria sido salvo por outra raça extraterrestre, que apresentava forma humanoide, com cabelos ruivos e roupas azuis. Travis Walton narrou sua abdução no livro The Walton Experience, publicado em 1978. Em 1993, a história virou um filme, Fogo no Céu. Sudoeste do Brasil,
1986, um dos avistamentos mais documentados da história envolveu até caças da Força Aérea Brasileira, FAB. Em 19 de maio, uma revoada de OVNIs foi detectada por torres de controle dos aeroportos de São José dos Campos e de São Paulo. O Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SIDACTA-1, em Brasília, confirmou no radar a presença de 21 objetos congestionando o tráfego aéreo. Com o espaço aéreo ameaçado, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro enviou um caça F-5E da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, para interceptar os OVNIs, e 3 jatos Mirage 3 decolaram de Anápolis para ajudar na busca. Os pilotos dos caças avistaram pontos luminosos que faziam zigue-zagues a mais de 1000 km por hora. Os jatos não detiveram os objetos, que sumiram rumo ao litoral sem deixar rastro. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Moreira Lima, junto aos pilotos dos caças, concedeu uma entrevista coletiva, detalhando a operação. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que autoridades militares brasileiras admitiram ter visto OVNIs. Em 2009, 23 anos após o evento, a FAB divulgou um relatório oficial do caso, afirmando que os objetos vistos naquela noite eram sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Kapustin Yar, Rússia, 1948. O imenso território russo também esconde antigos casos de OVNI. Em meio à Guerra Fria, os soviéticos tinham instalações militares secretas, como o Kapustin Yar, um sofisticado centro de teste de foguetes em funcionamento até hoje. A base foi uma das regiões mais vigiadas pelos Estados Unidos, pois lá poderiam estar as pesquisas que deram a vitória aos russos na corrida espacial. Acredita-se que nessa base fizeram engenharia reversa para copiar a tecnologia de naves capturadas de origem norte-americana, alemã e até ET. Um OVNI metálico em forma de charuto foi avistado pelo piloto de um caça MiG a 10 km da base. O piloto travou o combate de 3 minutos contra o OVNI, que emanava uma luz brilhante. Ao lançar o míssil, o objeto revidou com um feixe de partículas. Os relatórios sugerem que o MiG e o OVNI foram abatidos. Assim como em Roswell, os militares resgataram os destroços sem alarde. Oceano Pacífico, 1990. Ufólogos acreditam que quase metade dos eventos inexplicáveis acontecem nos oceanos, dentro e fora d'água. Também há registro de eventos estranhos avistados no mar, como corpos que navegam a velocidades incríveis, interferência nos instrumentos de bordo e submarino e outras bizarrices. Esses casos de objetos submarinos são identificados OVNIs. Também são pesquisados por ufólogos. Em 1990, tripulantes de um contratorpedeiro russo presenciaram um objeto de 10 metros de comprimento e sem janelas emergir e se afastar devagar, emitindo luzes coloridas. De repente, o OVNI levantou voo e sumiu. O capitão do navio, Nikolai Petrov, diz ter testemunhado 6 avistamentos desse tipo. Espaço sideral, 1981. Os relatos de astronautas sobre objetos, sons e fenômenos estranhos inundam a literatura ufológica. A nave russa Soyuz T-4, com o comandante Vladimir Kovalenok e o engenheiro de voo Viktor Savnik a bordo, aportou na estação orbital soviética Salyut 6. 2 meses depois, os cosmonautas tiveram contato visual com o OVNI esférico de 8 metros de diâmetro, tripulado por 3 ETs. O caso foi revelado pelo tenente-general Belogovoi em uma reunião com líderes, cientistas e ufólogos soviéticos. Há relato de que os cosmonautas teriam feito um vídeo de 45 minutos que permanece secreto, no qual se veem os aliens fora do OVNI. Eles teriam começado contato, mas foram proibidos de jogar conversa fora. Pará, Brasil, 1977.
A FAB, Força Aérea Brasileira, mostrou uma operação para investigar estranhos fenômenos relatados pela população amazônica. Entre 1976 e 1978, moradores da região da Ilha de Colares avistaram estranhas luzes no céu. Essas aparições seriam hostis, causando paralisia e queimaduras na pele após chuparem o sangue das pessoas. O evento causou histeria na população, que buscava até explicações religiosas para o fenômeno. Em 1977, após a imprensa alertar sobre o chupa-chupa, nome popular do fenômeno, a aeronáutica enviou mais 60 pessoas para investigar e manter a ordem. Durante 4 meses, os militares da Operação Prato testemunharam os mesmos fenômenos relatados pela população. Os documentos liberados pelo governo não são conclusivos, mas atestam as informações que o capitão William G. Holanda Lima, líder da operação, revelou em uma entrevista de 1997. Os militares teriam testemunhado naves de vários formatos e tamanhos, algumas com dezenas de metros de diâmetro. Holanda Lima cometeu suicídio 2 meses depois da entrevista. Foi a primeira vez que uma força armada brasileira esteve publicamente envolvida na investigação de OVNIs. Os militares documentaram todos os relatos, inclusive deles próprios, em textos, fotos e vídeos. Em 2009, o governo divulgou parte do relatório, mas, segundo ufólogos, milhares de páginas e horas de vídeos ainda estão em sigilo. A ironia é que poucos anos antes foi fechado um órgão da aeronáutica que estaria mais apto a essa apuração. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIONI, foi criado em 1969 e composto de pesquisadores civis e militares. Segundo os ufólogos, o projeto tinha grande rigor em suas investigações, mas foi cancelado em 1972 devido ao ceticismo dos militares. Desde então, o Brasil não teve nenhum órgão oficial para investigar UFOs, mas segue com diretrizes para o registro de qualquer objeto estranho no ar por meio do formulário de tráfego hotel. Relatório esse que todo piloto precisa preencher em caso de avistamento. Tem muitas coisas que o governo dos Estados Unidos esconde. A NASA também esconde muitas coisas. Só que de uns tempos para cá, eles estão liberando documentos sigilosos, documentos esses que falam sobre OVNIs, áudios de gravações de pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos que durante voos avistaram naves que eles afirmaram que não é nada parecido com o que existe. Pois é, família, eu vou trazer alguns desses casos aqui no canal, casos de alienígenas, OVNI. Será que estamos sozinhos nessa imensidão que é o universo? Para quem gosta, é um prato cheio. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau!